Olá pessoal, bem-vindo ao canal Pensa Cristão, meu nome é Felipe Robson e hoje eu vou trazer aqui um tema que fala sobre o bezerro de ouro, tanto na igreja quanto na sociedade. Então logo após a vinheta, bezerro de ouro. Bom, já quero convidar você a abrir sua Bíblia aí no livro de Êxodo, no capítulo 32, no versículo de 1 a 4, que vai falar assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, cercou-se de Arão e disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou de suas mãos, trabalhou o ouro em um buril, e fez dele um bezerro de fundição. E disse-lhes: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Bom, estamos vivendo um ambiente de crise, né? O ambiente de crise é o momento mais propício para que se levantem bezerros de ouro. O povo de Israel estava vivendo aquele momento de crise, saiu da terra do Egito, da escravidão, e estava ali no itinerário incerto, guiado por Moisés, certo? Então eles tinham ali esperança em Deus, mas ligado fortemente à figura do seu líder Moisés. Então, quando Moisés se ausenta, o povo se vê sem líder, se vê sem esperança, porque não tem uma confiança plena em Deus, e sim canaliza toda a sua confiança na figura do líder. E naquele momento de crise, então, pega o primeiro líder, o mais eminente ali, que é Arão, e pede uma solução rápida, uma solução prática, para que se levante ali um Deus para eles. Porque parece que está dentro da natureza humana idolatrar alguma coisa. Ok? Você tem que ter alguma coisa para ver, tocar e idolatrar. Isso parece que está inerente da natureza humana. E onde nós estamos enxergando esses bezerros hoje? Os momentos de crise, os ambientes de crise, os ambientes de crise em ambientes coletivos, diga-se de passagem, que nós temos crises pessoais também, mas em situações coletivas, o ambiente de crise é o ambiente mais propício, mais fértil para que se levante esses bezerros de ouro. E falo todo tipo de ambiente, tá? Coletivo. Seja no trabalho, seja no mundo político, social, seja nas igrejas. Então, quando se instaura uma crise, o bezerro de ouro parece que é um clamor muito comum entre o povo. Até porque o povo parece ter uma certa preguiça de buscar pessoalmente Deus, de buscar a Deus. Precisa terceirizar esse ponto, esse assunto. Parece que a fé da pessoa tem que ser terceirizada por outra. Quando, na verdade, hoje, principalmente que vivemos na era da graça, temos plena liberdade de dobrar nosso joelho, fechar a porta do nosso quarto e falar com Deus em particular. Mas hoje as pessoas preferem terceirizar tudo, terceirizar inclusive a fé, porque fica mais fácil que alguém busque por mim do que eu mesmo ter que buscar. E essa preguiça, vamos colocar assim, essa falta de ânimo do povo de tomar providências, né, de buscar por si mesmo e terceirizar, é o ambiente ideal para que pessoas, vendo essa demanda, vendo essa necessidade, se coloquem ali como situação, como solução para aquela situação de crise. Então, os bezerros de ouro nascem assim, dentro e fora da igreja. Como que isso nasce dentro da igreja? Como que isso nasce dentro da sociedade? Bom, hoje, falando em sociedade, hoje nós vivemos um ambiente de crise. Uma crise econômica, uma crise social, uma crise ideológica, uma crise institucional. E se você também não está enxergando nenhuma crise, está tudo muito bem, pode rolar esse vídeo para cima aí e voltar para o seu mundo de Alice. Agora, se você consegue enxergar crises acontecendo em diversos ambientes dentro da sociedade, então assistam. Entenda por que nós fomentamos essa crise. Como que nós fomentamos essa crise? Quando nós clamamos pelos bezerros de ouro. Mas, Felipe, quando que a sociedade clama por esse bezerro de ouro? Quando pessoas que se apresentam como solução, os grandes salvadores da pátria, e são aceitos. O bezerro de ouro está ligado à idolatria, à negação da confiança em Deus. Aquele povo ali saiu da terra do Egito e viu o mar se abrir na frente dele. Meu amigo, se eu vejo uma poça d'água se abrir na minha frente, eu nunca mais deixo Deus. Mas aquele povo viu o mar se abrir, atravessou de pé seco, segundo o texto bíblico, aquele mar. E mesmo assim, naquele momento de ausência da figura do líder,
ela se desesperou, aquele povo, aquela sociedade se desesperou e fez para si ídolos. Eles negaram a realidade. Viu que no próprio texto fala, eis aqui, quando fez o bezerro de ouro, no caso, né? Eis aqui o teu Deus que tirou da terra do Egito. Aquele povo, aquele mesmo povo que viu a coluna de fogo, que viu o mar se abrindo, que viu as pestes, que viu aquele povo que testemunhou, agora está dizendo que aquele bezerro, perceba, negar a realidade do que viram, do que testemunharam, para aceitar uma mentira. Então a idolatria está muito ligada a essa lavagem cerebral da realidade e a imposição de uma imagem de solução irreal. Porque aquele bezerro foi feito com as pulseiras, com os brincos. Elas viram os brincos dela sendo derretidos para ver fazer aquele bezerro. Viram o que Deus fez e mesmo vendo, sido testemunha da feitura daquele bezerro e testemunha dos feitos de Deus, decidiram pelo bezerro. Não, esse é o nosso Deus. As pessoas que estão enveredadas pela idolatria, elas negam a realidade. Entendeu? Tivemos agora há pouco aí um ditador no nosso país. Um camarada que faz tortura no país dele, um camarada onde a população, 95% da população, está abaixo da linha da pobreza, onde as pessoas estão fugindo, 7 milhões de pessoas que já fugiram de um país de 20 e poucos milhões de habitantes, 7 milhões já foram embora, ou seja, um terço. Então, aí vem para o nosso país, as pessoas são tão idólatras, estão numa idolatria tão grande, negando tanta realidade. Não, aquilo não é uma ditadura, não, aquilo ali é uma democracia. É a mesma coisa. Negar a realidade é o primeiro sinal de idolatria. Ao contrário da fé, que a fé ela te liberta, a fé ela te abre os olhos, a fé ela te faz enxergar além. Enquanto a idolatria te cega, a fé faz você enxergar além da visão. Olha que coisa interessante, não é Thundercats não, tá, gente? É a Bíblia que fala. Hebreus 11 fala que a fé é a firme convicção das coisas que ainda não se vê. Então, quer dizer, você amplia o seu horizonte de visão com a fé, enquanto que a idolatria te cega completamente para a realidade que está na tua cara. Então, os bezerros de ouro, esses ídolos que são levantados, olha, o salvador da pátria, olha, o pai disso, o pai daquilo, que não sei o quê. Aí você vai observar, durante a história da humanidade, nações como Rússia, nações que levantaram seus grandes ídolos. Eu estava vendo um documentário aí da Argentina, do peronismo, depois da família Kirchner também. Então, como a população aplaudia e tal, e quanto mais a população ovacionava aqueles líderes, mais aqueles líderes se beneficiavam da população, enriquecendo a si próprios e empobrecendo aquele país, aquela nação. O bezerro de ouro fez a mesma coisa. O bezerro de ouro ele trouxe um prejuízo muito grande ao povo de Israel, porque o povo de Israel estava submetido completamente à dependência de Deus, ou seja, estava no deserto, não tinha onde plantar, estava submetido sob a mão de Deus. A partir do momento que, devido à ausência da figura do líder ali, eles fizeram um líder para ele, assim, um líder espiritual no caso, né, endeusaram lá aquele bezerro de ouro, enfim, eles assinaram assim, olha, eu não quero mais a ajuda de Deus, o Deus que me tirou do Egito, o Deus de Israel, eu quero esse Deus aqui. E isso aí traz um prejuízo muito grande, porque abre as portas para uma série de fatores espirituais muito grandes, muito poderosos sobre aquele povo. Eu vi uma vez uma postagem, não faz muito tempo, não lembro agora onde, se foi no Instagram, no Facebook, eu não sei, onde um rapaz, é claro que nós como cristãos entendemos que todas essas coisas que estão acontecendo são necessárias que aconteçam para o cumprimento da palavra e envolve muito o mundo espiritual. Então quem entende um pouco disso, entende um pouco esse aspecto, sabe que as autoridades colocadas na humanidade, né, os cargos de liderança da humanidade, são também colocados em mundos espirituais. Então, quando você abre as portas para líderes que notoriamente não são contra, né, vão de encontro, há uma perseguição contra Deus, porque quando você persegue um cristão, você não está perseguindo o cristão, você está perseguindo o Deus daquele cristão. Quando você persegue a igreja, você não está perseguindo a igreja, você está perseguindo o Deus daquela igreja. Quando você abre as portas do seu país para um líder que persegue claramente o cristianismo, você está abrindo as portas para potestades espirituais que são de encontro ao reino dos céus. Óbvio, se aquele líder ele está indo perseguindo a igreja, ele está perseguindo o reino de Deus também. Então, quando você abre as portas do seu país para esse líder,
Você está dizendo para as potestades que são direcionadas àquele líder que entre no nosso país também. E aí, nessa postagem desse rapaz, que eu não me lembro agora o nome, ele trazia uma ilustração de como essas potestades seriam representadas. E aí a gente percebe que como nós estamos entregando a nação para o reino do anticristo. Como a gente está entregando a nossa nação quando nós nos tornamos isentões, quando nós nos tornamos, olha, eu não me meto nisso, eu não me meto em política, não, isso aí não é comigo e tal. Você meio que quer lavar as mãos igual Pilatos, você está entregando a nação, ou seja, entregando a esse país que a gente, a duras penas, tem conquistado, tem lutado aí para evangelizar, para alcançar mais vidas, a gente está entregando de mão beijada quando a gente não se manifesta, quando a gente não se posiciona, quando a gente até mesmo vota, porque teve pessoas que votaram, pessoa que vota no Partido Comunista e é cristão, essa pessoa não tem absolutamente entendimento de nada do que seja comunismo, não tem entendimento de nada do que seja socialismo, não tem entendimento de absolutamente nada, não procurou ver na história, não procurou ver, não consultou a Deus, eu acho que se tivesse consultado a Deus jamais votaria. Mas mesmo assim, pessoas que ou votam ou então se isentam. Olha, vou falar aqui uma coisa para você que está me ouvindo. Os bezerros de ouro, eles vão se levantar, isso é certo. Isso é certo. O anticristo ele vai se levantar. Agora, cabe a nós, enquanto estivermos aqui na Terra, cumprirmos a nossa função de sal. Cumprirmos a nossa função de luz desse mundo. Quando você começar a falar que, não, política não é comigo, o que está acontecendo não tem nada a ver comigo, você está entregando assim, é o soldado que eu não vou lutar, ele entrega a espada dele e deixa a espada dele do lado. Eu não vou lutar. E quem fica para lutar vai ter que lutar por ele e por você que abandonou essa luta. Eu também acho muito estranho a gente estar num país cristão e onde nós observamos as pessoas estarem toda hora debatendo fisicamente, mas não estarem orando pelo seu país. Eu não vejo manifestações na internet, por exemplo, principalmente da direita, que se diz cristã também, fala assim, gente, o que nós estamos enfrentando é de caráter político, é de caráter físico, é de caráter, mas também de caráter espiritual. Vamos orar, vamos buscar, vamos dobrar. Se a nação dobrar o joelho, eu acredito que muito mais que a metade do país é cristão. Eu acredito nisso. Se a gente dobrar o nosso joelho, não tem. Se todo mundo dobrar, for um exército de oração pelo país, meu amigo, o camarada lá que recebeu bilhões para votar contra vai votar a favor de algo que seja favorável ao país e à democracia. Agora, enquanto a gente ficar se omitindo, enquanto o cristão fala, eu não me meto em política, eu não me envolvo, eu não quero saber disso, isso não é comigo, isso, sabe o que vai acontecer? A gente está entregando pouco a pouco o terreno que o cristão, que a igreja do Senhor demorou para conquistar. Nós levamos décadas para poder evangelizar o país, para poder que o evangelho fosse reconhecido. Hoje o voto do evangélico ele é considerado, hoje o voto do evangélico, a bancada evangélica é uma bancada forte, é uma bancada que... Mas enquanto a gente ficar só no campo material e a gente não partir para uma luta espiritual, nós vamos perder essa batalha. Porque o que está movendo todas essas coisas absurdos que a gente... Outro dia eu vi a postagem da Índia, que é deputada aqui, deputada estadual, aqui no Rio de Janeiro, na LERJ, no primeiro mandato dela, e ela posta assim, coisas que eu falo assim, meu Deus, como é que pode? O mundo está de cabeça para baixo, né? Agora vão fechar os hospitais de custódia, enfim, os presos psiquiátricos, enfim, tem mais de 4 mil presos na rua, enfim, a sociedade toda é refém da marginalização, devolvendo jatinho para traficante e prendendo, caçando pessoas que tiveram mais de 300 mil votos, né, que foram eleitos democraticamente. Então, há uma inversão de valores completa, eu não vou nem falar muito aqui, porque senão se a gente falar, o vídeo cai, censurado, bate a Polícia Federal da minha porta. Mas o Brasil está de cabeça para baixo. Tudo isso aí a gente pode guerrear, claro, sim, lá com os parlamentares, politicamente, mas principalmente devemos batalhar essa luta com o joelho no chão.
é uma convocação que eu faço. Em vez de a gente ficar só reclamando, vamos para a oração. Vamos fortalecer essa nação, uma nação cristã que ora. E eu quero ver o que vai suportar a oração do crente. Quero ver o que vai suportar enquanto eles estão elegendo aí. Eu falo para você também que é de direita, Bolsonaro, mito e tal. Todos os líderes são humanos. E todos os seres humanos são passíveis de erro, são passíveis de pecado, são passíveis de falha. Então, provavelmente, se você tem... É claro que eu não estou falando aqui que você não deve considerar o líder, você não deve considerar uma liderança, uma representação. Claro que sim. Eu, por exemplo, tenho estima a algumas figuras políticas aí, correto? Até o ponto que não me decepcione. Mas eu estou preparado para que aquela... Na verdade, eu espero que um dia essa pessoa faça algo que eu não goste, porque eu sei que ele é um ser humano, eu sei que ele vai errar, que ele vai falhar. Se eu esperar a perfeição daquela pessoa, aí sim eu vou me frustrar. Então eu já estou vacinado contra a frustração, porque eu sei que é um ser humano e que vai cometer erros, correto? Por isso que eu não tenho uma estima, não, é o Salvador, é o perfeito. Não existe, gente, foge disso. Eu já falei isso uma vez no meu vídeo, falei, Felipe, você é bolsonarista? Não. Eu sou a favor de alguém que defenda os valores que eu defendo. Eu até falei uma vez no meu vídeo, se o Pernalonga chegasse aqui, não, eu sou a favor da família, eu sou a favor da liberdade, eu sou a favor da democracia, eu sou a favor do liberal, eu sou a favor, eu seria pernalonguista. Eu não tenho uma figura de estima, eu não criei para mim o bezerro de ouro, eu confio em Deus. E se Deus estiver usando aquele representante naquele momento, tem meu apoio. No dia que não tiver, também não tem. Ponto final. Então a gente tem que parar dessa polarização. Eu sou isso, aquilo. Não, você tem que ser a favor dos seus princípios. Primeiro, princípios morais e bíblicos, se você é cristão. Se você não é cristão, você tem que ter princípios morais e constitucionais. Isso é a base da sociedade, isso é a base da igreja é a Bíblia, a base da sociedade é a Constituição. A partir do momento que líderes estão atropelando esses dois limites de base, esses dois líderes têm que estar fora do seu contexto. Certo? Você não tem que ter uma figura, um nome, não, você tem que ter princípios para apoiar quem também apoia esses princípios. E assim se dá uma democracia. Agora, a ditadura, não sei o quê, apoia-se um líder independente do que ele faça. E é o que a gente está observando hoje. Pessoas que apoiam determinadas figuras políticas, independente se essas pessoas estão mentindo constantemente, se elas estão atropelando a Constituição, se elas estão indo de encontro aos valores da sociedade, se elas estão indo de encontro à liberdade da sociedade. Não, apoio cegamente. Então, desculpa, você é um idólatra, certo? E por outro lado também, não pegue nenhuma figura política para ser de estimação, nem colocar no altar, não. No altar só pode estar o Senhor. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, para com isso. Você tem que ter, primeiro, discernimento do que é a verdade. E para o cristão, o discernimento do que é certo e do que é errado está aqui. Bíblia, certo? Até seus líderes religiosos dentro das igrejas, se ultrapassarem o limite da Bíblia, questione. E se o questionamento obedece e pronto, acabou, meu amigo, esse líder já não está mais te conduzindo para Cristo, ele está conduzindo para ele mesmo. Ele já se levantou como bezerro de ouro. Então está na hora de você buscar quem te aponta para Cristo. Se você tem um líder político também que não te aponta para a Constituição, não te aponta para a sociedade, não te aponta para a liberdade, esse líder não está te levando para a democracia, está te levando para a ditadura. Mete o pé. Isso é uma questão básica de raciocínio. Eu espero que você que assista esse vídeo entenda que você não precisa ser massa de manobra, você não precisa ser gado, você precisa ter inteligência emocional, espiritual e intelectual para viver como uma pessoa de bem. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você acompanhe esse trabalho. Até a próxima, forte abraço.